No vídeo de hoje, eu quero te explicar por que notícias de acidentes de avião chamam tanto a atenção do cérebro humano. Você vai entender por que não apenas acidentes de avião, acidentes aéreos, mas tragédias de maneira geral chamam tanto a atenção do nosso cérebro, e para isso eu vou me basear na ciência mais atual, só que em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Se você abrir os portais de notícia e as redes sociais hoje, você verá muitas matérias e conteúdo sobre um triste acidente que aconteceu 2 dias atrás. Um avião da empresa Voo e Pass, antiga Passaredo, com 58 passageiros e 4 tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo, caiu no início da tarde desta última sexta-feira. O avião vinha de Cascavel, interior do Paraná, até Guarulhos, em São Paulo, e ele caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. E ninguém que estava a bordo sobreviveu, infelizmente. É o acidente aéreo com maior número de vítimas desde a tragédia da TAM, em 2007, no aeroporto de Congonhas, também aqui em São Paulo, quando houve 199 mortos. Segundo a Força Aérea Brasileira, o voo ocorreu dentro da normalidade até a 1h20 da tarde, aproximadamente, mas depois da 1h21, a aeronave não respondeu mais às chamadas da Torre de São Paulo. E ela também não declarou emergência ou reportou estar sob condições adversas quaisquer. A perda do contato com o radar aconteceu a 1h22. E ainda não se sabe a causa da queda desse avião. Estava chovendo no momento da tragédia, mas não em quantidades que impossibilitariam o voo pelos padrões aeronáuticos típicos. E apesar de cair num bairro residencial, graças a Deus, nenhuma pessoa que estava em solo ficou ferida. Infelizmente, apenas todas as pessoas a bordo perderam suas vidas. E 3 homens que deveriam estar nesse voo, mas não embarcaram, deram uma entrevista e contaram que, por uma falha de informação sobre a companhia aérea que seria responsável pelo voo, eles acabaram se confundindo sobre o local de embarque, chegaram atrasados no voo e aí não entraram nesse voo por atraso. E esse voo veio a cair algumas horas depois. O Israel Souza Silva relatou que ele foi demitido no mesmo dia do voo. E como ele foi demitido, ele acabou se atrasando para essa viagem que ele iria para Guarulhos. Chegou atrasado lá no local de embarque e não conseguiu entrar na aeronave. E aí, nas palavras dele, ele disse: "Eu tenho que agradecer a Deus pelo livramento, só agradecer mesmo." O segundo homem, o Adriano Silva de Assis, ele contou que chegou ao aeroporto na hora certa, chegou cedo, mas ele não recebeu nenhum aviso de que o voo não seria pela Latam, ele seria realizado pela Voo e Pass. Ele ficou lá esperando e aí, quando ele finalmente foi notificado, ele não conseguiu embarcar. Estava atrasado e não conseguiu embarcar. E o terceiro homem, o José Felipe Araújo Lima, ele comentou que ele estava em Cascavel a trabalho, que ele chegou cedo lá no aeroporto, mas que ele acreditava também que a aeronave ia sair pela Latam. E aí, quando deu a hora do voo, ele perguntou pro rapaz da Latam e o rapaz disse: "Olha, o voo de vocês já vai sair, é pela Voo e Pass, e como tá em cima, eu não consigo mais encaixar vocês." E o que ele disse na entrevista é que ele chegou a insistir para entrar na aeronave. E, felizmente, ele não conseguiu. Segundo ele, foram cerca de 10 pessoas que também cometeram o mesmo erro. Pessoas que estavam lá achando que seria pela Latam e, na verdade, o voo seria pela Voo e Pass. Esse voo, como eu disse, ele saiu do aeroporto regional de Cascavel, no oeste do Paraná, e ele tinha como destino Guarulhos, em São Paulo. E, nas palavras do José Felipe, graças a Deus, não aconteceu de nós entrarmos naquele avião. Nós não sabíamos que iria ser por essa empresa, a Voo e Pass. Nós pensávamos que seria pela Latam e a Latam estava fechada. Eu até cheguei cedo no aeroporto e fiquei esperando e nada. E eu te contei essa história para que você faça, aí, seja lá de onde você estiver, um rápido exercício de empatia emocional aqui. Tenta se colocar no lugar, em primeiro lugar, das pessoas que embarcaram nesse voo. Das pessoas que normalmente embarcaram, acreditavam que dali a pouco tempo estariam em Guarulhos, seguindo suas vidas, seus trabalhos, encontrando suas famílias, enfim. E infelizmente foram surpreendidas por um acidente como esse. Eu acho que é muito importante esse exercício de empatia, em primeiro lugar, em respeito às famílias dessas pessoas. Nesse momento nós temos famílias de pessoas que amavam esses seres humanos que estavam dentro dessa aeronave e que estão sofrendo muito agora. E esse respeito, ele é devido. Nós devemos esse respeito a essas pessoas. Em segundo lugar, para você apreciar a vida. Porque a vida é fugaz, ela é frágil. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Creio que essa é uma das sabedorias bíblicas talvez mais negligenciadas por aí. Nós somos muito frágeis e a vida é muito preciosa. E nesses momentos eu acredito que cabe uma reflexão sobre isso. Em segundo lugar, tenta se colocar no lugar das pessoas que iriam embarcar, mas não conseguiram. Por exemplo, esse homem, o José Felipe. Esse cara que não apenas não conseguiu entrar, mas insistiu, ele queria entrar. Ele deve ter ficado bravo no momento em que ele não conseguiu entrar, por não ter sido comunicado que não seria pela Latam, que seria pela Voo e Pass. Deve ter ficado bravo, deve ter ficado indignado e tudo mais. Então é muito interessante tentar se colocar no lugar dele e pensar em como isso se transforma dentro de você, num alívio e numa gratidão por você não estar
nesse voo e, portanto, não ter participado dessa tragédia, dessa triste tragédia. E quando eu li sobre essa história, eu estou gravando este vídeo literalmente horas depois. Hoje é sexta, tá? Você está assistindo, foi publicado esse vídeo no domingo, que é o nosso dia de publicar vídeos aqui no canal Neurovox, mas eu estou gravando horas depois. E eu fiquei impactado por essa história, porque eu já peguei esse voo diversas vezes. Eu já fui a Cascavel diversas vezes. Quando eu fazia muitas viagens para consultorias, para palestras, você tem um polo de empresas ao redor ali de Cascavel muito importante, você tem Foz do Iguaçu próximo. Então, por diversas vezes, ou direto para Cascavel para trabalhar lá ou nos arredores, ou primeiro ir para Cascavel para pegar um carro para depois ir para Foz do Iguaçu, seja porque às vezes o voo é desviado de Foz do Iguaçu por questões meteorológicas, ou às vezes o que acontece é que não havia voos para Foz do Iguaçu, então eu ia para Cascavel. Enfim, por uma série de motivos, diversas vezes eu peguei esse voo. Então isso me marcou particularmente porque ocorre uma certa experiência emocional de, poxa, eu mesmo já estive nesse avião, desse mesmo modelo, por diversas vezes, dessa mesma companhia aérea. Em primeiro lugar, eu quero oferecer minhas condolências à família das vítimas. Eu tenho muito carinho pelo povo do Paraná. Frequentemente estou a trabalho no Paraná. Conheço muita gente em Cascavel, Foz do Iguaçu e ali pelo entorno. Então ofereço as minhas condolências a todos vocês. É um momento muito difícil e o meu desejo é que vocês, como famílias, estejam unidos para que, no limite do que for humanamente possível, vocês consigam passar por essa situação muito difícil e perdurar por essa situação muito difícil. Mas voltando aqui ao tema do vídeo de hoje, em primeiro lugar eu quero explicar para você por que tragédias, de maneira geral, chamam tanto a atenção do nosso cérebro. Então você abre os jornais e portais de notícias e tudo mais e só se fala do acidente aéreo. Então eu quero explicar, em primeiro lugar, tragédias de maneira geral, mas eu quero depois explicar por que acidentes aéreos, quedas de avião especificamente, chamam tanto a atenção do cérebro humano. Quando a gente fala sobre o interesse das pessoas sobre tragédias, é preciso deixar claro que isso não se refere apenas a tragédias aéreas, acidentes aéreos, tá? O ser humano tem um interesse por coisas negativas maior do que ele tem por coisas positivas. Para usar o termo técnico aqui, existe um fenômeno psicológico no ser humano, na mente humana, chamado viés de negatividade, muito bem documentado pela ciência. Basicamente, acontece o seguinte: o teu cérebro ele interpreta e processa e percebe coisas que produzem emoção negativa de maneira diferente de coisas que produzem emoção positiva. Então, existe uma assimetria, um desequilíbrio entre as coisas que fazem você sentir coisas negativas e as coisas que fazem você sentir coisas positivas. De maneira geral, as coisas negativas, elas tendem a chamar muito mais a atenção do seu cérebro, do nosso cérebro humano, do que as coisas positivas. De maneira geral, as coisas negativas tendem a produzir emoções mais intensas do que as coisas positivas. De maneira geral, as coisas negativas, elas tendem a ser mais comentadas, faladas por nós, do que coisas que são positivas. Então, sob diversos aspectos, tanto emocionais quanto cognitivos, nós temos um interesse maior, uma atenção maior, emoções mais contundentes, intensas e salientes perante coisas negativas do que perante coisas positivas. E isso não é uma novidade, porque muito antes dos portais de notícia na internet, se você abrisse um jornal 30, 40, 50, 70 anos atrás, você encontraria mais notícias sobre tragédias e problemas e dificuldades do que sobre coisas boas. Porque meios de comunicação que oferecem notícias, jornais, sejam eles televisivos, seja no papel, seja no rádio, seja na internet, eles se baseiam em um princípio de negócio, eles são empresas, e essas empresas dependem de audiência. Quanto maior a audiência, melhores são os resultados como empresa, porque afinal de contas você tende a olhar mais para os anúncios e claro, isso faz com que os anunciantes paguem mais para estar naquele meio de comunicação. Então não é à toa que você tem o Jornal Nacional, por exemplo. Você colocar uma propaganda tua no intervalo do Jornal Nacional é caríssimo, tá? É muito, muito caro. Tá? Por quê? Porque você tem um índice de audiência muito alto. E como meios de comunicação, eles trabalham com audiência e precisam da audiência, geralmente eles montam a pauta baseado naquilo que presume-se que terá mais audiência, porque quanto mais audiência tem, melhores são os resultados da empresa, que é aquele meio de comunicação. E nesse sentido, é uma decisão, no fim das contas, que é uma decisão de negócio, se você parar para pensar. Você colocar mais tragédias e problemas e dificuldades é algo que vai fazer com que as pessoas assistam mais, com que elas ofereçam mais audiência, mais atenção ao teu meio de comunicação. Repito, seja ele rádio, televisão, jornal de papel, jornal na internet, né, portal de notícia. Então, isso acontece, tá? E já se sabe muito antes da ciência, inclusive, que isso acontece. Por quê? É a pergunta. Por que o cérebro humano é assim? E os exemplos disso, gente, eles são cotidianos, se você parar para observar.
Geralmente, experiências negativas elas tendem a ser mais contundentes, mais profundas no seu cérebro do que experiências positivas. E o exemplo que eu dou, em tom de brincadeira, mas é sério, é você comparar a intensidade e a duração de um orgasmo com a intensidade e a duração de uma enxaqueca. Eu não sei você, mas comigo a natureza foi muito injusta nesse sentido, né? Porque é absolutamente desproporcional. É só você parar para pensar o prazer que você tem comendo o seu prato predileto e a dor e a duração da diarreia que você tem porque você comeu o seu mesmo prato predileto. Então, emoções negativas, elas tendem a parecer mais duradouras, mais intensas, chamam mais a nossa atenção, elas são lembradas mais, existe um aspecto de memória, de modo que coisas negativas são muito mais lembradas pelo nosso cérebro do que coisas positivas. E você deve se perguntar por quê. E eu te explico. Por que esse viés de negatividade existe? Ele existe por uma questão de sobrevivência. Você tem que pensar matematicamente como funciona no cérebro humano, tá? E para isso, vamos extrapolar. Vamos pensar assim. Uma notícia positiva, seja ela qual for. Pensa nos nossos ancestrais que viviam em pequenas tribos, na savana africana, rodeados de ameaças por todos os lados. Eles tinham que caçar, eles poderiam ser caçados, eles tinham que lutar contra a natureza, eles viviam num ambiente profundamente ameaçador. Para pensar no melhor que uma notícia boa pode te trazer e no pior que uma notícia ruim pode te trazer. Vamos supor uma notícia boa lá para os nossos ancestrais. Eles descobrem um local onde você tem frutos abundantes ali para você colher. Pô, isso é uma boa notícia, porque isso aumenta a tua probabilidade de sobrevivência. Você vai ter mais alimento. Você, tua tribo, aumentam a probabilidade de sobrevivência, então, beleza. A melhor notícia, o melhor efeito que uma boa notícia pode ter é aumentar a tua sobrevivência. E isso é legal, isso é importante para a nossa espécie. Mas qual é o pior efeito de algo ruim, de uma notícia ruim? Tá? O pior efeito de uma notícia ruim é que você pode morrer. Então vamos supor que alguém te fala que naquele lugar que está cheio de frutos, você tem uma família de tigres dente de sabre, extremamente perigosos e ameaçadores. Se você ignora essa notícia, você morre. Então o que eu quero que você entenda é que matematicamente coisas boas e ruins são diferentes no nosso cérebro. Coisas boas podem aumentar a tua chance de sobrevivência. E para a nossa espécie, para os nossos ancestrais, isso foi importante. Mas coisas ruins podem simplesmente encerrar a tua vida. Não existe nenhuma notícia boa que faz você viver eternamente. Agora, muita notícia ruim pode levar você a morrer. Muita coisa ruim pode levar você à morte. Então é desproporcional matematicamente. Coisas ruins, por elas terem o potencial de encerrar a nossa vida, elas ganharam, ao longo de milhões de anos, um espaço muito peculiar no nosso cérebro. O nosso cérebro é muito antenado àquilo que é negativo. Muito mais antenado. Por quê? Porque o que é negativo pode te matar. O que é positivo pode te ajudar. Mas como o que é negativo pode te matar, teu cérebro inconscientemente, ele tende a prestar mais atenção àquilo que é negativo. E eu não estou dizendo que a pessoa que abre um portal de notícia e fica vendo notícia de tragédia, ela está conscientemente pensando, acho que eu vou olhar notícias hoje de tragédias, porque notícias de tragédias podem sinalizar algo que pode tirar a minha vida. Não é consciente, gente. É uma programação emocional inconsciente, mas que tem como lógica isso que eu te expliquei, sobrevivência. E não é à toa que viés de negatividade não é uma coisa só de seres humanos. Outras espécies, por exemplo, mamíferos que possuem sistemas no cérebro que produzem emoções, também tendem a um viés de negatividade. Cada um à sua maneira. Por quê? Porque sobrevivência é muito importante. E aquilo que te mata simplesmente encerra a tua sobrevivência. Você não tem segunda chance se você morreu. Agora, a notícia boa, se você ignorou uma coisa aqui, os frutos lá no pomar, você ignorou. Amanhã você pode buscar um outro pomar ou buscar caçar em algum outro lugar e tudo mais. Agora, se você ignorou a família de tigres dente de sabre, você foi lá e foi devorado, não tem segunda chance, não tem amanhã. Essa desproporcionalidade, que é matemática no fim das contas, ela faz com que o cérebro humano esteja muito mais antenado àquilo que é ruim do que àquilo que é bom. Então é uma propensão natural, é inconsciente. Eu estou te explicando o motivo disso estar no seu cérebro, biologicamente. No entanto, o fato de você se interessar, o fato de você estar na estrada e ficar olhando quando tem um acidente, o fato de você, quando notícia de alguém que morreu, a coisa mais comum que tem. Você recebe a notícia de um falecimento de alguém. Do que foi? É uma pergunta que a maioria das pessoas faz, mas do que foi? Qual foi o motivo? Isso é o teu cérebro caçando informação que pode ajudar na sua sobrevivência e você nem percebendo, no fim das contas. Então esse é o entendimento, digamos assim, que nós temos hoje quando falamos sobre as raízes biológicas da tendência que nós temos ao viés de negatividade. Como eu disse, os meios de comunicação sabem disso muito antes. Mas, de maneira geral, então, coisas ruins e tragédias em específico, elas meio que coçam essa coceirinha emocional que existe no cérebro humano
do viés de negatividade. Mas acidentes de avião, eles são mais contundentes. Eles são talvez mais chamativos ainda, mais intensos ainda. Por quê? Essa é a grande questão. E se você chegou até aqui, é porque você se interessa pelo cérebro, pela mente humana, por autoconhecimento. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te explico como o teu cérebro funciona numa linguagem simples, que todo mundo consegue entender, só que baseado na ciência mais séria e atual. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno gesto, que não vai te custar nada, mas ajuda demais a gente, que é você se inscrever aqui no canal. Apertar o botão de se inscrever aí embaixo. E se você já for inscrito, é você apertar o sininho que tem ao lado do botão de inscrição. Claro, se você quiser e se você puder. Se você não quiser, tudo bem. E se você vai se inscrever e vai ativar a notificação, eu peço também para você deixar um joinha, apertar o botão de curtir, porque isso ajuda esse canal a crescer e esse conhecimento a chegar a cada vez mais pessoas. Mas bora voltar para o tema do nosso vídeo. E a questão é que acidentes aéreos, acidentes de avião, eles trazem alguns elementos especiais que exacerbam o nosso viés de negatividade. E eu quero falar cada um desses elementos para você agora. O primeiro elemento, gente, é a raridade. Acidentes aéreos são exceções. Eles são super, super raros. Acabei de te falar que o último acidente comercial no Brasil com avião tinha sido em 2007. Nós estamos em 2024. Eu estou falando de quase 20 anos desde que um acidente semelhante aconteceu. Coisas raras, elas tendem a chamar muito nossa atenção porque novidades chamam a atenção do cérebro humano demais. E como acidentes aéreos são raros, quando eles acontecem, é uma novidade, é uma coisa diferenciada que não acontece com frequência. Isso chama mais a atenção naturalmente. E eu quero ilustrar isso para você com uma pergunta que originalmente ela não é minha, tá? Eu vi essa pergunta pela primeira vez sendo feita pelo grande professor doutor Daniel Gilbert. Ele é professor de psicologia da Universidade de Harvard. E em uma entrevista, depois de uma palestra que ele deu, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, era perto ali do 11 de setembro, se não me falha a memória, foi em 2007 ou 2008 que eu assisti a essa entrevista, ele fala sobre a maneira como o cérebro humano avalia riscos e como essas coisas que acontecem raramente, elas parecem muito mais ameaçadoras do que coisas que aparecem cotidianamente. E aí ele faz uma pergunta para o entrevistador. Ele pergunta, se você pudesse acabar, se você tivesse o poder, o gênio da lâmpada para acabar com um desses dois males que eu vou te falar agora. Você pode erradicar ele do mundo. Você pode erradicar a gripe ou o terrorismo. Qual você erradicaria? E na hora o entrevistador começa a confabular e tentar ser racional. Não, porque teria que calcular e tal. Assim. Ele fala, não precisa, eu te garanto. A gripe mata muito mais gente. E se você pega as estimativas, a gente está falando de mais de 500 mil de pessoas que têm suas mortes associadas à gripe mundialmente. E o número de pessoas que têm suas mortes associadas ao terrorismo é infinitesimal comparado a esse número. Só que eu quero que você perceba como dentro de você existe uma certa tendência emocional a você tentar falar, não, o terrorismo, eu vou eliminar o terrorismo. O terrorismo ele é mais raro, o terrorismo ele é mais contundente, o terrorismo ele tem um rosto de certa forma, né? São pessoas, não é um vírus invisível e tudo mais. Mas essa questão da raridade que você vê também em acidentes aéreos de maneira geral, fazem com que chame muito mais a atenção. Por quê? Justamente porque não está acontecendo cotidianamente. E aí não é à toa que quando nós temos uma notícia de violência urbana, por exemplo, num país, essa notícia vai ser recebida de uma forma muito diferente da que você recebe em outro país. Aqui no Brasil, nós vivemos em um país que é bastante violento do ponto de vista de violência urbana. Você abre os jornais e você é inundado com notícias de violência urbana. Agora, se você vai para a Suíça, isso é muito mais raro. Então, você ter, por exemplo, um latrocínio em Genebra, isso é uma coisa muito rara, gente. Então, um assalto que culminou num homicídio. Isso, numa cidade como Genebra, vai ser uma coisa que vai dominar os meios de comunicação, mais ou menos como uma queda de um avião domina os meios de comunicação hoje no Brasil, por ser raro. Então é interessante você perceber essa dinâmica, porque ela varia muito de quanto o teu cérebro está acostumado cotidianamente àquela coisa acontecer. Então esse é um primeiro ponto. Os acidentes aéreos eles têm esse elemento de raridade. Tá? O segundo elemento, que também está presente nessa questão do terrorismo versus a gripe, é o impacto emocional. O impacto emocional de uma queda de avião ele é muito forte. E essa queda de avião comercial no Brasil, que aconteceu hoje, que eu estou gravando, e você que está me assistindo aí não sei há quanto tempo, ela trouxe um particular impacto emocional, porque o Eli, que está aqui atrás das câmeras, ele inclusive falou, pô, recebi aqui num grupo vídeos, uma série de vídeos de pessoas, porque caiu num bairro residencial, as pessoas filmando, enfim, triste a situação.
O próprio vídeo do avião caindo, muito, muito forte aquilo. Então o impacto emocional disso é muito grande. Especialmente no mundo hoje de redes sociais, onde você vai ter filmagens que você não tinha em 2007. Então em 2007, quando você teve o acidente da TAM, que foi um acidente enorme em termos de escopo, em termos de vidas perdidas e tudo mais, você não tinha um monte de gente com celular ali filmando tudo. A gente não estava na era do smartphone ainda, como estamos hoje. Então esse impacto emocional está ainda mais exacerbado nesse acidente que aconteceu. O terceiro elemento, que também existe na queda de um avião, no acidente aéreo, e é um elemento muito pessoal de empatia, na hora que você se coloca no lugar das pessoas, é a sensação de falta de controle. Quando você pensa num acidente aéreo, você imediatamente se imagina numa situação que ela é uma situação de tanto desespero por falta de controle do que está acontecendo, e isso é muito angustiante. No entanto, quando você para pensar, por exemplo, no risco, tá? Eu, Pedro, vim hoje aqui para o escritório fazer essa gravação num dia de chuva em São Paulo. O fato de eu ter entrado num carro e dirigido até aqui na cidade de São Paulo é muito mais arriscado para a minha vida do que se eu tivesse pegado um avião para qualquer lugar, um avião comercial para qualquer lugar. Estatisticamente, não há dúvida. Se você viajar 365 dias por ano, ida e volta de avião comercial, você tem muito menos chance, mas assim, é muito menos chance de morrer do que se você viaja 365 dias por ano, ida e volta de carro. Isso é um fato. Mas o carro, ele traz uma sensação de controle. As pessoas acham que no carro, por elas estarem dirigindo, elas têm um pouco mais de controle sobre a situação. Isso é uma visão de risco que, quando você analisa racionalmente, é irracional, porque o transporte aéreo comercial, avião comercial, é o segundo meio de transporte mais seguro que existe. O primeiro é elevador, o segundo é avião comercial. Mas emocionalmente, essa ideia da sensação de falta de controle, ela faz com que muita gente tenha pavor, de fato, de voar de avião. E eu entendo e eu respeito, e eu não estou falando isso para olhar para você que não gosta de viajar de avião e, sabe, você é irracional. Nós somos irracionais, nós seres humanos, todos nós, em maior ou menor grau. Tá? A irracionalidade, ela faz parte de como o cérebro opera. Você tem, por exemplo, 2 prêmios Nobel de Economia, o Daniel Kahneman com Amos Tversky em 2002 e o Richard Thaler em 2017. E basicamente o que esses caras estudaram é a universalidade da irracionalidade humana. Então hoje a gente sabe muito bem que o cérebro humano ele é profundamente emocional e irracional. Eu só estou te falando de um exemplo. E é um exemplo que eu quero trazer algumas implicações disso para a vida daqui a pouco, mas eu tenho total respeito a pessoas que têm medo, porque quando você tem medo, não importa eu te falar que esse medo ele não tem uma base racional, isso não significa que você vai deixar de ter esse medo. O interessante é você respeitar o medo da pessoa e você entender quando esse medo não faz sentido e trabalhar para melhorá-lo. Eu acho que esse é um jeito empático e correto de você analisar um medo. Mas como eu estou fazendo uma análise técnica aqui, é importante você perceber que esse elemento da falta de controle, ele faz com que o risco pareça muito maior para você e chame muito mais a atenção. O quarto elemento aqui que faz com que os acidentes aéreos eles sejam mais chamativos é o que a ciência chama de viés de disponibilidade. E o que significa isso? Quando você consegue puxar mais facilmente da sua memória alguma coisa, essa coisa parece mais real e mais provável. Então, quão fácil é para você puxar da tua memória algo? Pensa assim. E quando você pensa em acidente aéreo, devido à raridade, devido à cobertura da mídia, devido ao impacto emocional que eu já falei, você acaba marcando na tua memória isso de uma forma muito intensa. Então, é muito fácil, você que está me assistindo, puxar da tua memória o acidente da TAM de 2007. Ele está facilmente disponível na sua memória. E essa disponibilidade, ela vem da raridade, vem do impacto emocional, mas ela vem da recência também, tá? Porque quando você observa aeroportos, eu garanto a você que isso vai acontecer, tá? Tivemos um acidente hoje. Durante os próximos dias e semanas, você vai ter uma redução no número de voos comerciais, de pessoas que compram passagens para voos comerciais. Porque como está muito recente na memória, como as pessoas puxam facilmente da memória, isso cria esse viés de disponibilidade, que é uma ilusão de que quando você puxa da memória com facilidade, aquilo é mais provável, aquilo é mais real. Então esse é o quarto elemento que faz com que acidentes aéreos eles sejam, digamos assim, mais contundentes e você acabe vendo e falando sobre eles com maior probabilidade, tá? No fim das contas, eu quero repetir, acidentes aéreos são muito, muito raros. A aviação comercial é o segundo meio de transporte mais seguro, o primeiro é o elevador. Só que nós precisamos admitir a realidade das emoções humanas. Mesmo eu, que sou professor, que sei disso, que tenho uma formação científica e que racionalmente sei de tudo isso que eu estou te falando, eu certamente relutaria hoje em pegar esse mesmo voo. E o que eu quero dizer é que se eu estivesse dentro de um avião nesse mesmo voo, as minhas emoções me deixariam apreensivo, ansioso. Porque é muito diferente você saber uma coisa consciente e racionalmente e você sentir essa coisa como verdade dentro de você, tá?
E como eu disse, apesar disso, olha, e isso eu acho interessante olhar para mim mesmo e para o ser humano e para você e pensar nisso. Se eu estivesse amanhã num voo, nesse mesmo trajeto, eu certamente estaria ansioso e preocupado por conta da disponibilidade, do impacto emocional, da raridade, tudo isso que eu te falei que faz o nosso cérebro prestar atenção mais nisso e pensar no risco disso como um risco maior e mais real. Eu não tive essa mesma sensação entrando num carro vindo num dia de chuva em São Paulo aqui para a empresa. Sendo que o risco é muito maior ao fazer isso. E aí, com isso, você percebe que as nossas emoções elas são capciosas, ardilosas, as nossas emoções são traiçoeiras, porque elas nos fazem enxergar grandes riscos onde, na verdade, não tem grandes riscos, mas elas também nos fazem ignorar riscos onde eles existem. E o cérebro humano, você precisa saber disso, é péssimo em calcular riscos e probabilidades. Não é à toa que você vê pessoas que estão acabando com as suas vidas financeiras por conta de jogo do tigrinho, jogo de aposta, jogo de azar, que está na moda aí no Brasil. Eu estou pensando em gravar um vídeo sobre isso aqui no canal, porque eu estou genuinamente preocupado. São pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos, comprometendo renda, deixando de comprar comida para jogar nesses jogos. Por quê? Porque sentem de alguma forma emocionalmente que tem a probabilidade significativa de ganhar dinheiro ali, sendo que na verdade estão literalmente queimando o pouco patrimônio que têm. E eu não falo isso para falar mal dessas pessoas, porque eu como professor, o que eu tenho é condolência, o que eu tenho é preocupação com essas pessoas. Porque o nosso cérebro é traiçoeiro e ele realmente calcula mal probabilidades. Então muitas vezes nós exacerbamos emocionalmente riscos que são baixos, só que nós ignoramos os riscos que são altos. Então, vou te dar um exemplo que é da saúde. Sempre que eu falo aqui no canal sobre saúde, longevidade, viver mais, viver melhor, sobre os comportamentos, os hábitos que são prejudiciais, os comportamentos e os hábitos que são benéficos, sempre aparece alguém nos comentários e fala: o meu tio viveu até os 95 anos de idade e ele fumava e bebia todos os dias. E, gente, esse tipo de comentário ele demonstra a profunda ignorância das pessoas a respeito de riscos e probabilidades. Porque saúde não é sobre preto e branco, não é sobre, eu não vou fumar e eu vou ser saudável e ponto final. Eu não vou beber e eu vou ser saudável e ponto final. Estatisticamente, existem pessoas que fumam e nunca desenvolvem câncer, por exemplo. Existe. Mas elas são exceções. A probabilidade disso acontecer é muito baixa. O risco de você ser tabagista e desenvolver câncer e outras muitas doenças, enfisema pulmonar e tantas outras, o risco é muito alto. Só que como as pessoas têm o exemplo do tio, elas pegam isso e emocionalmente exacerbam como se a probabilidade disso ela fosse grande. E com isso elas justificam comportamentos que não são comportamentos saudáveis e elas arriscam a própria vida e a própria saúde baseadas numa irracionalidade que é fruto de ignorância sobre probabilidade e sobre risco. E ao mesmo tempo em que isso acontece, as pessoas pegam uma coisa que tem uma probabilidade baixa e elas aumentam o risco disso emocionalmente na cabeça delas, como por exemplo um avião cair, como por exemplo o meu tio que viveu até 95 anos e fumava e bebia e por aí vai. O que muita gente faz é ignorar o risco real de coisas que genuinamente trazem risco para a sua vida, riscos que são nada negligenciáveis, sabe? Riscos palpáveis, e elas também não enxergam esses riscos porque elas não sentem emocionalmente que aquilo é ameaçador. Então você não sente, por exemplo, o peso do risco de cada dia que você fica no sofá e o sofá vence a academia e você fica sedentário. De cada dia que você escolheu fast food em vez de comer uma comida saudável. E quando você pensa em saúde, em destruição e naquilo que vai te matar, de fato, estatisticamente, saiba as causas de morte mais prováveis, estatisticamente, como que você vai morrer. Essas causas de morte, elas seriam, em grande medida, evitáveis se você mudasse os seus hábitos e o seu estilo de vida.